Bom, vamos lá, pessoal, continuar, na verdade, terminar hoje o ponto de princípios constitucionais. A gente, só para recapitular, né, e conectar as aulas, a gente falou um pouquinho de metodologia, recuperou, né, o que a gente já tinha visto, falamos dos princípios constitucionais gerais, aqueles lá do artigo 1º, 2º e 3º, que são decisões fundamentais, estruturantes do Estado, na identificação da posição do indivíduo, das relações do indivíduo com o Estado e da estruturação do Estado. Depois vimos os princípios fundamentais, que estão relacionados de forma muito direta com direitos fundamentais, que decorrem, são corolários dos princípios gerais. E agora a gente vai falar, na verdade, a gente vai apresentar os princípios setoriais, né? Na verdade, a gente não vai estudá-los especificamente agora, a gente vai só fazer uma apresentação, porque a gente vai estudá-los, alguns a gente até já estudou, no contexto de cada um dos setores da Constituição. E a relevância dos princípios setoriais, a gente falou, os princípios gerais e os fundamentais, eles têm uma abrangência ampla, eles se referem, eles influenciam, eles condicionam a interpretação da Constituição como um todo. Os princípios setoriais, por seu turno, eles vão, de certo modo, presidir a interpretação daquele setor, né? Receberão a influência dos princípios gerais e dos princípios fundamentais e, adicionalmente, aquele assunto que a Constituição está tratando especificamente vai ser orientado por esses princípios que a Constituição identifica como princípios setoriais. Então, se a gente for ver, a gente tem, né, a parte inicial de direitos propriamente ditos e tal, e aí a gente começa o tema, o setor federação, a partir ali do artigo 18, 19, 20 e tal, tem as distribuição de competências, que a gente já viu, terminando lá com regiões, etc. E intervenção e tal. A gente já viu os princípios setoriais, a gente já viu o princípio da autonomia dos entes federados, o princípio da não intervenção, portanto, a situação excepcional da intervenção federal. Quer dizer, a gente já falou sobre o princípio federativo e a sua, enfim, dificuldade no direito brasileiro, né? Porque, em geral, a interpretação que o Supremo adota das competências não vai na linha do princípio federativo, que a gente já viu. Então, esses são princípios que estão diretamente relacionados com a estrutura da federação. O próximo capítulo que a Constituição vai tratar, vai disciplinar, se vocês pegarem o índice e forem na sequência, é a administração pública, a partir do artigo 37. E o caput do artigo 37 vai trazer um conjunto de princípios setoriais da administração, que nós vamos estudar quando a gente falar de administração pública e que, na verdade, vocês vão aprofundar ainda mais quando em direito administrativo. Mas a gente vai tratar disso também mais adiante. Mas se vocês olharem lá, o artigo 37 vai dizer administração pública direta, indireta, né? Portanto, englobando autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, portanto, esses são princípios da administração pública como um todo, que abarcam a federação inteira, obedecerá aos princípios da legalidade, portanto, o princípio. A gente tinha o Estado de Direito, né, como princípio geral, legalidade como princípio fundamental e a legalidade no âmbito da administração. Legalidade e impessoalidade também é um corolário da igualdade no contexto da administração pública. Moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vem um conjunto de regras que vão estar sendo obrigatórias para a administração. Então, esses são os princípios setoriais da administração pública. Nos incisos do artigo 37, a gente tem duas outras previsões que decorrem do princípio da impessoalidade e que são muito importantes na administração, que são concurso e licitação, né? Concurso para admissão de pessoal na verdade, é uma regra, mas é uma regra geral, e a licitação também para contratações da administração pública. Portanto, esses são princípios, nesses dois casos, regras, que vão presidir a interpretação, o sistema da administração pública previsto pela Constituição.
Avançando na Constituição, se vocês forem avançando, aí a gente tem toda a parte de servidores e tal, tem subprincípios, mas são coisas mais específicas. A gente vai entrar na parte de organização dos poderes, e inicialmente tratando do poder legislativo. E aí a gente tem dois princípios importantes, que são os princípios majoritário, quer dizer, as deliberações no âmbito do poder legislativo, não só as deliberações para aprovação de leis ou de proposições normativas, mas as deliberações em geral vão obedecer o princípio majoritário e também o princípio proporcional. Quer dizer, como vocês já sabem, nós já estudamos isso, a formação da Câmara dos Deputados e dos legislativos estaduais e municipais também segue o princípio proporcional e, portanto, isso vai ter um reflexo na organização das casas, das comissões, da mesa, a partir deste princípio, portanto, é um princípio setorial também da organização dos poderes, que é o princípio majoritário para as deliberações e proporcional na formação dos órgãos, tá? Avançando, a gente vai ter o deputados, senadores, e existem outros princípios pontuais, né, que a gente vai, enfim, depois, processo legislativo, fiscalização. Na fiscalização, a cargo do legislativo e também dos tribunais de contas, a Constituição estabelece aqui três princípios que vão governar, digamos assim, princípios setoriais que vão governar a fiscalização da contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da administração pública, que são a legalidade, de novo, quer dizer, aferir se os gastos públicos, de forma geral, a aplicação de recursos e de bens obedece à legalidade, mas também a legitimidade e a economicidade. Lá no artigo 37, caput, a Constituição falava de eficiência de forma mais ampla, e aqui a Constituição fala de legitimidade, conceito um pouco amplo, a gente vai falar sobre ele depois, e economicidade, que é, digamos assim, uma espécie dentro do gênero eficiência, né? Isso está no artigo 70 caput, portanto, é um princípio setorial, são três princípios setoriais do sistema, do setor de fiscalização do Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, em relação ao Poder Executivo. Depois a gente tem a administração como um todo, né? A gente tem o Poder Executivo, que se organiza com o princípio da hierarquia, né? O Poder Executivo se estrutura hierarquicamente, dentro de certos limites, e na sequência a gente vai ter o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário vai ter também determinados princípios setoriais, alguns deles que decorrem dos princípios fundamentais que a gente viu. Por exemplo, publicidade e motivação das decisões judiciais. A gente tem o princípio do livre convencimento dos juízes, que significa que os juízes, em tese, e aí esse princípio hoje em dia já não está mais assim no sentido que ele já teve, os juízes são livres para, a partir da ordem jurídica e do seu convencimento, formar motivadamente a sua decisão. Por que eu digo que esse princípio setorial já não significa a mesma coisa? Porque hoje a gente tem decisões, cada vez mais decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal e uma previsão normativa no Código de Processo Civil de que os juízes devem seguir a orientação jurisprudencial fixada pelos tribunais. Então, esse princípio do livre convencimento hoje em dia está, digamos assim, passando por uma certa revisão, né? A gente tem alguns princípios setoriais que envolvem a atividade, as pessoas dos juízes, estão lá no artigo 95, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de vencimentos, a gente vai falar sobre eles depois também, são na verdade garantias, né, da magistratura que funcionam como princípios setoriais. E encerrando o Poder Judiciário, todo esse setor do Poder Judiciário, a gente vai ingressar na parte tributária, que temos lá a partir do artigo 145, já vou chegar lá. Então, o sistema tributário tem também os seus princípios setoriais, alguns deles são reflexos, né, dos princípios fundamentais. A gente tem legalidade tributária, a gente tem anterioridade tributária, que está relacionada à segurança jurídica, sobre o qual a gente já falou, mas a gente tem princípios específicos que
todos se relacionam de alguma forma. Então, o princípio da capacidade contributiva. A gente está lá no artigo 145, parágrafo 1º, por exemplo, que diz: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada a administração tributária, especialmente para conferir efetividade e tal, identificar, respeitar os direitos individuais, patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Então, a ideia é que os impostos, sobretudo, eles devem refletir a capacidade contributiva do contribuinte, que é uma forma de assegurar ou promover isonomia tributária, e a isonomia tratando diferentes aqueles que são diferentes. Ao mesmo tempo, a Constituição assegura a isonomia propriamente, aí já sob a perspectiva formal, a isonomia tributária, impedindo a administração de tratar de forma diferente em função do tipo, da fonte da renda da pessoa. Então, lá no artigo 150, inciso 2º, a Constituição diz assim: sem prejuízo de outras garantias, é vedada a União, Estados, DF, municípios, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, a renda, a capacidade econômica é um descrime adequado, mas qual é a fonte, quer dizer, o fato de ser um advogado, um engenheiro ou empresário, ou enfim, um trabalhador, essa não é uma razão que possa ser trabalhador, todo mundo é trabalhador, né? Mas eu digo um assalariado, esse não é um requisito que justifique um tratamento pior ou diferente ou melhor. Quer dizer, as pessoas têm que ser tratadas igual, independente desses critérios. Portanto, esse é um outro princípio setorial do sistema tributário. Um outro princípio setorial do sistema tributário é a chamada imunidade recíproca entre os entes. Então, os entes não podem cobrar impostos uns dos outros. Isso está previsto também no artigo 150, inciso 6º, a linha A. É vedada a instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, ou seja, da União, Estados, DF, municípios. Um outro princípio setorial do sistema tributário é a vedação do uso de tributo com efeito de confisco, né? É o princípio da vedação do confisco, que a gente vai falar depois também quando chegarmos lá no setor de tributação, lá no 4º período, e vocês vão aprofundar em direito tributário. Então, a ideia de que existe um princípio que veda, que decorre da proporcionalidade, né, que veda a utilização de tributo com efeito confiscatório. Próximo setor constitucional, depois da tributação, a gente vai ter as normas que tratam. É bom que vocês vão tendo assim uma visão sistemática, mais global da Constituição. A gente vai ter as normas que tratam de finanças públicas e dos orçamentos públicos. E aí também aqui a gente tem princípios setoriais. Por exemplo, a anualidade dos orçamentos, quer dizer, os orçamentos devem ser aprovados anualmente, contendo as despesas relacionadas com o ano inteiro. Outro princípio orçamentário é a universalidade, quer dizer, o orçamento deve prever todas as despesas. O terceiro princípio é exclusividade. A legislação orçamentária só pode tratar de temas orçamentários, né? Isso é uma coisa interessante porque há um contexto histórico, né? Lá da época da República Velha, das chamadas caudas orçamentárias, em que eram incluídas previsões que não tinham nada a ver no orçamento, nas normas orçamentárias, para, quer dizer, se aproveitar, digamos assim, da pressão do executivo sobre o legislativo para aprovar o orçamento e aí no roldão aprovar essas outras disposições que não tinham nada a ver. Isso foi proibido lá e continua essa proibição até hoje, que é o princípio da exclusividade e que, interessantemente, recentemente o Supremo usou a mesma racionalidade para proibir também emendas em medidas provisórias que não tem nada a ver com o assunto original da medida provisória, né? Emendas de parlamentares do projeto de lei de conversão. O Supremo entendeu que não pode agora o chamado que o Supremo
passou a chamar de contrabando legislativo. A lógica é parecida, mas aqui a gente está falando desse princípio que é bastante consagrado, previsto expressamente pela Constituição, que é o da exclusividade da norma orçamentária. Quer dizer, a norma orçamentária não pode tratar de outros assuntos a não ser de tema orçamentário, de previsão de receita e de despesa. Se a gente avançar, a gente vai chegar na ordem econômica e na ordem econômica e financeira, né, a partir do artigo 170. E aí a gente vai ver, com o artigo 170, caput e os incisos, uma série de princípios que são chamados princípios setoriais da ordem econômica. Então, a gente vai ter a reprodução no caput, né, daqueles dois princípios gerais, valorização do trabalho e livre iniciativa, o fim de justiça social, que também a ideia de justiça está lá no artigo 1º e 3º, e, portanto, é também um princípio geral, a gente falou sobre isso, e aí a gente vem os princípios setoriais da ordem econômica que estão nos incisos do 170. Soberania nacional, também um princípio geral, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, e aqui uma correspondência de um dos princípios gerais que a gente viu, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e tenham sede de administração no país. Então, esses todos são princípios setoriais da ordem econômica. A gente vai estudar depois quando falarmos de ordem econômica. Eles vão ter incidência específica sobre as relações econômicas e também a atividade financeira, que é regulada nesse mesmo capítulo. Na sequência, ainda dentro do capítulo da ordem econômica, a gente vai ter disposições que tratam da política urbana e da política rural, e é interessante porque a função social da propriedade, que é um dos princípios setoriais lá do artigo 170, vai gerar um princípio específico setorial aqui, que é o princípio da ocupação, no caso dos imóveis urbanos, e da produção, no caso dos imóveis rurais. Então, a ideia de que a função social da propriedade no ambiente urbano envolve e exige a ocupação dos bens imóveis, e no caso, quer dizer, a ideia de ocupação é a mesma, mas no caso dos imóveis rurais, essa ocupação envolve também algum tipo de produção. Então, violará a função social da propriedade urbana, imóvel urbana, a desocupação contínua, da mesma forma como violará a função social da propriedade rural, as propriedades improdutivas, né? A gente vai ver isso depois. Muito bem. E aí na sequência, lá no artigo 94, a gente chega na ordem social. E aí a gente tem uma série de princípios setoriais que vão se aplicar à saúde, educação, assistência social e previdência social, e depois outros temas em matéria de ordem social. Então, por exemplo, em relação à saúde, a gente tem o princípio da universalidade do atendimento, a gente tem o princípio da integração, né, entre União, Estados e municípios, da integração federativa no âmbito do Sistema Único de Saúde. A gente tem o princípio da participação popular no SUS. Todos esses são princípios setoriais que se aplicam à saúde no âmbito da ordem social. Quando a gente chega na previdência social, a gente vai ter o princípio contributivo que vai estar sendo aplicado, né? Ao passo que na assistência social a gente vai ter o princípio da universalidade de atendimento em função da necessidade e não o princípio contributivo que vai atuar apenas no contexto da previdência. Depois a gente tem em relação à educação alguns princípios setoriais também. A gente tem, por exemplo, o princípio da gratuidade em relação à educação pública, sobretudo em relação à educação básica, né? Essa semana o Supremo tomou uma decisão permitindo que as universidades públicas cobrem por cursos de extensão, cursos de pós-graduação lato sensu, né? E, portanto, como, por exemplo, a gente tem o CEPED e outras faculdades têm figuras similares, prevendo que a gratuidade é um princípio, porém há um outro princípio, e aí esse é um outro princípio setorial, que é o da autonomia universitária, que a Constituição prevê de forma expressa. Então,
As universidades públicas podem, no âmbito da sua autonomia universitária, quer dizer, elas não poderão cobrar pelos seus cursos de graduação e estrito sensu, mas poderão criar fórmulas, né, de cursos lato sensu em que poderá haver cobrança. O Supremo decidiu isso recentemente. Portanto, interpretando, na verdade, dois princípios setoriais no tema de educação: autonomia universitária e gratuidade do ensino oferecido pelo Estado. A gente tem ainda na ordem social um capítulo que trata do desporto e que prevê como um princípio a autonomia desportiva, autonomia das organizações desportivas, tá? A gente tem depois uma série de normas que vão tratar de grupos desfavorecidos ou fragilizados, eu diria, e que vão se preocupar com atribuir prioridade a crianças, adolescentes e idosos. Então, vocês vão lembrar quando eu falei dos princípios gerais, da solidariedade, e eu não me lembro se eu dei o exemplo, se não dou agora, quer dizer, de normas, inclusive legislação estadual, que previa o pagamento de valores menores, descontos e eventualmente até gratuidade para idosos em determinadas circunstâncias de transporte, de ingresso para determinadas atividades culturais, por exemplo, meia entrada e tal, e o entendimento que se teve é o de que esse tratamento diferenciado é autorizado pela Constituição por conta dessa prioridade que é um princípio da ordem social para crianças, adolescentes e idosos, de tal modo que se justifica o tratamento diferenciado que vai inevitavelmente onerar mais os outros grupos sociais para atribuir um tratamento favorecido a estes grupos. Então, o Supremo Tribunal Federal entende e, enfim, nessa apreciação sistemática da Constituição, que é justificado porque esse é um dos princípios da ordem social, essa prioridade aos idosos e a crianças e adolescentes também, tá? E, por fim, a Constituição estabelece aqui na ordem social um capítulo grande que, inclusive, sofreu uma alteração significativa pela emenda 85, que trata de ciência, tecnologia e inovação, tá? E há aqui uma diretriz, um princípio setorial de estímulo, de promoção do Estado, que o Estado, estou lendo 218, tá? O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação, científica, tecnológica e inovação, e essa emenda, sobretudo, ela previu como um princípio setorial deste tema a articulação entre entes públicos e privados das diversas esferas de governo. Então, a ideia de que essa atividade estatal ela deve promover ou se valer da integração, da cooperação entre agentes públicos e privados e dos vários níveis federativos, no caso dos agentes públicos, no caso dos agentes privados, quem tenha tanto universidades como empresas, enfim, inventores independentes que estejam atuando na área de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento científico. E, enfim, a gente tem ainda isso tudo está dentro da ordem social, tá? A ordem social é um capítulo muito grande, uma seção muito grande, que trata de vários assuntos. A gente tem ainda a disciplina da comunicação social, que tem como princípio a liberdade de expressão, a vedação à censura de forma ampla, e a gente tem ainda a disciplina do meio ambiente, né? E aí a gente vai ter o princípio setorial da precaução e tal, com seus desenvolvimentos possíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso se a gente conseguir chegar até lá na ordem social no final do quarto período. O objetivo aqui é dar assim, uma visão muito panorâmica para vocês acerca, quer dizer, a gente falou, né, dos princípios gerais e fundamentais e dos vários setores, dos vários assuntos que a Constituição vai tratar, e em relação a cada um deles a gente vai ter princípios específicos que decorrem do sistema constitucional e que vão, quer dizer, ser aplicados não de forma geral na Constituição como um todo, mas em relação àquele setor e que é importante. Portanto, quando a gente estiver tratando de algum assunto específico da Constituição, a gente vai ter que considerar os princípios gerais, os princípios fundamentais e os princípios setoriais pertinentes
para aquele setor. Mesma coisa quando a gente estiver examinando uma legislação infraconstitucional, portanto, acerca daquele assunto, de um assunto, né? Então a gente vai ver quais são, em que medida os princípios gerais constitucionais são relevantes, em que medida os princípios fundamentais são relevantes e em que medida, sobretudo, os princípios setoriais são importantes. Então, se a gente está examinando uma legislação sobre cultura, por exemplo, sobre ciência e tecnologia, a gente vai ver esses princípios setoriais, claro, também os fundamentais e os gerais. Portanto, isso ordena um pouco, organiza um pouco o trabalho do intérprete para ele selecionar, identificar, selecionar e organizar todos os elementos normativos constitucionais que podem ser relevantes para ele examinar aquele assunto. Ok? A gente vai então encerrar princípios constitucionais aqui. O nosso próximo ponto é organização do Estado. A gente já estudou isso, portanto, eu vou fazer uma revisão muito rápida. Quem por acaso não foi meu aluno no primeiro e no segundo período, procure o material, porque a gente já falou sobre federação, sobre distribuição de competências, sobre legislativas, político-administrativas, tributárias, intervenção federal, a gente já falou de tudo isso, então eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, eu em geral puxo esse assunto mais para frente, para o primeiro e segundo período, justamente para agora, no terceiro e no quarto, a gente ter mais tempo para outros assuntos, ok? Um abraço para vocês, tchau, tchau!